no trabalho do bem. Assim seja. Hoje temos o prazer de receber aqui o companheiro Chico Hortolã, que é psicanalista, terapeuta, vem da Comunidade Espírita Cristã Esperança aqui de Fernandópolis. O Chico, que é, além do estudioso da mente humana, também é um grande estudioso da doutrina. Chico. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Muito bom estar aqui. Sabe que tem um carinho muito grande por essa casa, desde a época ainda que a gente tinha trocado, né, de localização, a Terezinha abriu as portas para a gente, foi muito bom. E a gente sabe que não tem casa. A gente tem amigos em todos os lugares, né? Eu, pelo menos, faço questão de manter essa amizade, esse conhecimento, porque é sempre um prazer estar podendo rever muitos amigos, não importa onde frequenta, mas o importante é que cada um está ali, né, para poder a gente se reencontrar às vezes. E eu costumo dizer também que eu preparo os temas, aquilo que eu preciso ouvir. Vocês vão se identificar num exemplo ou outro que eu dou aí. Tá? Eu me identifico na maioria. E esse tema que eu trouxe hoje aqui é um tema para a gente repensar a nossa vida. Por exemplo, uma mágica, ela só é mágica a partir do momento em que eu aprendo o truque, não é verdade? Porque a partir do momento que eu aprendi o truque, ela já não é mais mágica, ela já é um truque. A mesma coisa é os milagres que Jesus fez. Jesus fez milagres, mas na realidade só é milagre enquanto eu não sei como foi feito. Que a partir do momento que eu entender como ele foi feito, ele deixa de ser um milagre. Ele vai ser uma coisa racional. Então, quando Jesus disse, vós sois deuses e não sabeis, podereis fazer tudo que eu fiz e muito mais, está lá em João capítulo 12, né? É isso mesmo? 14, 12. Jesus falou isso aí, vós sois deuses e não sabeis. Então eu costumo comparar a gente como se a gente fosse uma Ferrari de última geração e nós só sabemos colocar a primeira marcha. A gente tem todo um potencial para explorar e a gente fica ali sofrendo. Então nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo, tem a centelha divina dentro de nós. E nós ainda ficamos magoados, melindrados, chateados, sem esperança, achando que tudo está indo de mal a pior, que as coisas estão cada vez mais ruins, que o planeta está indo por água abaixo, aquela coisa toda. Quer dizer, é um desânimo. Nós somos filhos de Deus. Assim como Jesus, ele tem 5 planetas que ele toma conta, nós teríamos um dia. Porque nós temos a centelha divina dentro de nós como ele. Então é necessário a gente rever o nosso conceito e nos valorizarmos mais. Ficar preocupado com coisas pequenas. Gente, crítica receberemos sempre. A questão é, o que eu estou fazendo além dessa crítica? Eu preciso crescer. A evolução é individual. Se o outro não faz, é problema dele, mas se eu não faço, é problema meu. Então eu tenho que estar preocupado com o quê? Com aquilo que é problema meu. Não é verdade? E aí, a gente fala assim, mas como eu vou entender tudo isso? Como eu vou interiorizar? A gente tem que voltar lá nas origens. Leon Denis, ele diz o seguinte, ó. A alma, ela dorme na pedra, ela sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. E eu poderia complementar ainda depois, almeja a angelitude, né? Então, tá aí, a evolução nossa, nós não fomos uma pedra, mas nós estivemos naquele estado latente da pedra. Quando nós fomos criados simples e ignorantes, é um disco virgem. Ele toma alguma atitude? Não, ele não tem nada gravado.
Então nós dormimos na pedra e sonhamos no vegetal, aí foi evoluindo até nós chegarmos no que somos hoje. Se a gente pegar todo esse exemplo que Leon Denis deu e jogarmos dentro de uma única encarnação, nós teremos isso, ó. O espírito sonha na criança, se sensibiliza no adolescente, se organiza no adulto e se emancipa no idoso. Jogamos toda a evolução dentro de uma única encarnação para a gente poder sentir. Cada etapa da nossa vida é importante. Então, o idoso que fala assim, eu não quero mexer com o celular, eu não quero aprender computador, o mundo diz o seguinte: nós precisamos estimular o idoso para a próxima encarnação. Senão ele vai ser aquela criança futuramente que não teve contato com a tecnologia e vai ter dificuldade. Enquanto as crianças hoje podem observar que eles estão super ativos nessa área. Então nós precisamos estimular os idosos de hoje, porque as crianças de hoje são quem? São os idosos do passado. Eles já foram e já voltaram, e nós estamos aqui ainda. Então nós precisamos ser estimulados para que tenhamos que aprender tudo isso. O Evangelho traz lá o seguinte: deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Agora eu pergunto, quando Jesus falou isso aí, Jesus não sabia que a criança é um espírito talvez mais endividado que um adulto? Claro que sabia, né? Mas vocês já observaram duas crianças brincando? De repente elas brigam, elas se batem, saem as duas chorando, 5 minutos depois estão brincando como se nada tivesse acontecido. Não teve mágoa, não teve raiva, não teve melindre, não teve vingança. Nenhuma delas falou assim, eu vou voltar para brincar com ele, e a hora que ele menos esperar, eu também taco terra na cara dele. Não tem esse tipo de vingança. A criança é pura, ela é simples. Então, enquanto nós estamos na fase infantil, de 0 a 7 anos, a criança ela ainda não desenvolveu ainda a sua personalidade e não tem a influência das personalidades do passado interferindo no atual. Então, ela é pura. Ela não tem ainda maldade no coração. Ela esquece com facilidade as coisas ruins, como também as coisas boas. Então, essa similitude que eu estou falando da criança, é muito importante a gente poder compreender, porque a criança, ela é considerada nos estudos, é chamado de coletor não seletivo. Por exemplo, se você falar para a criança uma coisa, ela interpreta aquilo ao pé da letra e ela não vai fazer qualquer tipo de associação. Eu trouxe alguns exemplos de depoimentos de crianças de 5 anos. É muito engraçado, vocês vão gostar. Por outro lado, a gente vê a seriedade que a gente tem que ter quando a gente conversa de assunto de adulto perto de criança. Porque elas não vão te perguntar se aquilo é verdade ou mentira. Ela vai pegar tudo como verdade, porque ela é um coletor não seletivo. Ou seja, ela coleta tudo como verdade. Então, olha aqui o depoimento dessa aqui, ó, a primeira. A Luana. Ela diz assim, ó, minha irmã lavou um dinheiro na máquina de lavar. E eu tinha visto na TV que lavagem de dinheiro era crime. Passei anos guardando esse segredo e pensando que minha irmã mais velha era criminosa. Olha que bonitinha. É gostoso a gente ver a simplicidade, a ingenuidade da criança. Por outro lado, a gente vê que ela pegou o pé da letra. E tem outros depoimentos aqui também, olha lá. Eu estava com a minha mãe e disseram que Dona Maria havia falecido por quebrar a bacia. Então, todas as vezes que minha mãe usava a bacia para colocar roupa, eu entrava em pânico. Olha só, ela não associou, ela não foi perguntar para a mãe o que é bacia. Ela associou a bacia, que é o quadril, com a bacia. Então, ou seja, ela é um coletor não seletivo, ela não selecionou aquilo. Ao mesmo tempo que isso é uma coisa engraçada, é gostoso de ver, a gente fala, o que eu estou falando perto das crianças? Porque eu já ouvi um caso na região, onde a menina tinha um atraso mental,
E a mãe sempre falava, eu não suporto mais esse velho. Ele só fica bebendo pinga. Um dia eu vou pegar um martelo e vou dar uma martelada na cabeça dele. Um dia a menina achou o martelo e vou ajudar minha mãe. E ela abriu um buraco na cabeça do pai. Vai culpar quem? Então, é muito sério isso, tomar muito cuidado com relação a isso. Outro depoimento. Minha avó sempre usava a expressão, o finado seu avô isso, o finado seu avô aquilo, né? Certa vez na escola a professora perguntou o nome do meu avô. Eu respondi, finado. Né? Ela não falou José, seu avô, falava o finado, seu avô, então o nome dele automaticamente é finado, não é verdade? Mais um depoimento aqui, ó. Meu irmão me levou ao parque para comer cachorro-quente. Eu falei que não iria comer cachorro. Ele comia na minha frente e ria. Fiquei um tempão com nojo dele. Olha só, que é a simplicidade da criança. Né? Por isso que Jesus falou, enquanto não se assemelhar a essa criança, não verá o reino dos céus. Em que sentido ele quis dizer isso? Ele quis dizer que a partir do momento em que eu não fico pensando no futuro, que é a ansiedade, eu penso só no dia. A criança deita e dorme como um anjo, cansada. E a gente está ali tomando remédio para poder dormir, porque não consegue se concentrar, porque já está preocupado, vê um turbilhão de coisa na cabeça à noite, a hora que vai deitar, e esqueci de ligar para o fulano, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, isso, aquilo e tal. Eu vejo na família, muitas vezes, a pessoa dizendo assim, a gente está almoçando, né? E a pessoa fala, nossa, tem tanta comida aqui, já vai sobrar para a noite e já vai ter para amanhã. Eu falei, gente, já está pensando na janta, já está pensando no almoço do outro dia. Calma, nós estamos almoçando agora. É agora que a gente tem que estar preocupado. Né? E não, a pessoa já está lá preocupada com a janta, preocupada com o almoço de amanhã e não está curtindo aquele momento. Então isso é muito ruim. Finalizando, tem mais um depoimento aqui. Minha mãe sempre se referiu à minha avó como vovó. Amanhã vamos na casa da vovó, dizia ela. Um dia eu escutei ela dizendo para o meu pai, no final de semana vamos lá na minha mãe. Aí eu disse, a vovó é tua mãe? Fiquei tão feliz em saber que ela tinha uma mãe e era justa a vovó. Olha que interessante. Então a simplicidade da criança demonstra o tanto que a gente vê, o tanto que eles são ingênuos. Mas é simples, não tem maldade no coração. É isso que é gostoso. Como aquele garotinho, né? Quebrou um copo na cozinha lá, olha como ele é ingênuo. Aí o pai falou, o que está acontecendo aí? Ele falou, não é nada não, é mentira do barulho. O barulho mentiu, não é nada disso não. Então, a gente precisa rever os nossos conceitos. Vamos voltar no tempo. Vamos tentar começar a ver o que a gente pode fazer, lembrando daquela época que a gente era criança. Pega uma foto de quando a gente era criança, dá uma olhadinha para aquilo com carinho. Vê ali, fala, o que eu pensava nessa época, quais eram os meus planos, quantas frustrações eu tive, mas sem culpa. Quanta gente eu vejo hoje arrependido, se eu tivesse me formado para tal coisa, se eu tivesse aceitado aquela proposta, se eu tivesse ido para aquela cidade, não era para você ir, existe uma programação reencarnatória, era para você estar ali, fazendo o que está fazendo agora. A espiritualidade vai direcionando você para aquilo, a não ser que houve pouca vontade. Mas se houve a vontade, mas não houve a oportunidade, é porque não era para ser. Não tem nada errado. Está tudo certo. A gente só precisa, primeiramente, se aceitar o que é. Depois aceitar o que tem. Depois aceitar o que faz. Porque enquanto eu não gostar de mim, eu não vou gostar de ninguém. Enquanto eu não aceitar o que eu faço, eu não vou ser feliz. Eu não vou respeitar o outro. Eu preciso gostar de mim, eu preciso me perdoar. Porque se eu não me perdoar, não perdoo ninguém. Se eu não me aceitar, eu não aceito o outro. Se eu não admitir que eu cometo erro, eu não vou ser tolerante com o erro do outro. É por isso que Jesus falou, primeiro tira a trave do teu olho, para depois você querer tirar o cisco do olho do teu irmão. Eu preciso fazer primeiro para mim, não é egoísmo nenhum, não. Primeiro tirar a trave do meu olho, para depois eu querer tirar o cisco do olho do meu irmão.
Então, esse videozinho aqui é engraçado, mas é só para descontrair um pouquinho. Dá uma olhada que a criança, ela gosta de chorar, mas ela gosta de plateia, tá? Olha lá, ela está fazendo birra, está sem som aí, mas ela está fazendo birra, aí a mãe e o cachorro vão para outro lugar. Como ele gosta de plateia, ele vai atrás, e quando ele vê a mãe, ele se joga. De novo, a mãe e o cachorro vão embora. Olha lá. Aí perdeu a graça ficar chorando sozinho. Ele volta. Então, essa é a simplicidade da criança. E aí eu pergunto, né? O que aconteceu com aquela criança que nós fomos? Onde se escondeu? Por que eu não sou mais feliz como eu era quando era criança? A gente não tinha nada quando era criança, a maioria de nós. A gente se contentava em brincar com o brinquedinho do coleguinha. Andar de bicicleta com a bicicleta do coleguinha. A gente se contentava, ninguém cobrava. Ah, porque meu pai é pobre, porque não me dá uma bicicleta. Não, a gente brincava com qualquer coisa que tinha. É a simplicidade. E de repente a gente se tornou esse adulto amargo, difícil, complicado, se irrita com qualquer coisa, fica nervoso com qualquer coisa. Quando as coisas saem do nosso controle, a gente fica muito irado. Porque saiu do nosso controle, porque as coisas não aconteceram de acordo com aquilo que eu achava que deveria ter acontecido. Se formos preconceituosos, porque eu não concordo com o homem de cabelo comprido, ou com usando piercing, ou tatuado, ou homossexual, ou isso, ou aquilo, a pessoa se irrita com qualquer coisa. Gente, o jeito do outro viver é um problema dele, não é meu. Eu me lembro que o meu filho, ele é professor de filosofia, então tem cabelo comprido, é barbudo, né? Na escola tem apelido de Jesus, que ele é grandão, cabelo comprido, né? E aí, o meu cunhado sempre chegava lá e falava assim, mas por que o Bruno deixa o cabelo desse tamanho? Eu falei, você não gosta de cabelo comprido? Não. Eu falei, não deixa o seu. Não é você que está lavando o cabelo dele, é ele que está sofrendo para lavar todo esse cabelo, né? Eu falei, qual o problema? Cada um tem jeito de ser o que achar que deve, sabe? O nosso sofrimento é porque as coisas não acontecem de acordo com a minha programação. Quanto mais controlador eu sou, mais eu sofro. Porque os outros não vão fazer o que eu acho que é certo e eu vou ficar infeliz. Então é muito sério isso aí. A gente precisa, né, rever esses conceitos, porque olha lá, o pessimismo está tão grande que se falar assim para a pessoa, vai vir uma luz no fim do túnel, a pessoa fala, não, é o trem. Não aceita. Porque, gente, todo dia eu tenho a oportunidade de estar bem comigo ou estar com raiva. Todo dia eu tenho essa oportunidade. Só que eu preciso fazer o quê? Jesus falou que nós temos a centelha divina dentro de nós. Então, o que eu tenho que fazer? A evolução está aqui, ó. O Deus interior. Eu tenho que olhar para isso aqui com carinho. Esse corpo, daqui a pouquinho, vai estar naquele caixotinho de madeira, voltando às suas origens. Do pó veio, ao pó retornarás, como disse Jesus. Quando ele falou isso, sabe por que ele falou? Porque ele sabia que o nosso corpo físico é formado de 4 elementos da natureza: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono. Então, o que acontece? Todo mundo sabe, põe lá no caixotinho, deixa lá 5 anos, vai lá, sobrou alguns ossos. E aqueles ossos também vão se desintegrar. Mas a alma continua, o espírito continua vivo. Mas a gente não tem essa consciência. Todo mundo sabe que a vida sobrevive aqui ou não? Todo mundo sabe? Que a vida continua do lado de lá? Que aqui nós estamos sofrendo, que aqui é um campo de prova, que lá é a verdadeira vida? E quem quer voltar para casa hoje? Ninguém, né? Porque ainda nós somos muito materializados.
Nós ainda somos muito matéria ainda, por isso que nós sofremos tanto com a morte. A morte, de acordo com o Evangelho, ela é comparada como se todos nós estivéssemos dentro de uma prisão, atrás das grades. E de repente, veio uma ordem lá de cima e falou assim: olha, a sua mãe vai receber a liberdade. Você não ficaria feliz por ela? Ficaria feliz por ela, né? Então, mas a morte é exatamente isso. Quando alguém é levado, a gente deveria ficar feliz, falar que bom, cumpriu a sua passagem aqui, está voltando para casa. Mas a materialidade que ainda vivemos, nós ainda achamos que deve ser preservada, que eu devo ficar aqui, não importa quanto tempo eu devo ficar aqui, mesmo que for sofrendo. Egoísmo puro. A pessoa está ali, 90 e tantos anos, doente, sofrendo, não pode comer, não pode beber nada, só acamado. Ai, não, mas eu quero minha mãe do meu lado, eu quero meu pai do meu lado. Meu Deus, que egoísmo é esse? Liberte essa criatura para ele voltar para casa. Fala de coração. Um dia eu fui visitar uma pessoa e ela falou assim para mim: meu marido, ele teve um aneurisma e ele está internado, faz 40 dias. O que você acha que eu devo fazer? Eu falei: começa hoje, lendo o Evangelho e falando para a espiritualidade, falando para o seu marido. Olha, se o ciclo dele encerrou, que ele vá em paz e nós vamos ficar bem. Se for para recuperar, que a espiritualidade envolva ele para que ele recupere o seu corpo físico e volte para casa. Eu estou dando a liberdade para eles decidirem o que for melhor para ele. 11 horas ela fez essa prece, a hora que foi dormir, 1h da manhã ela recebeu a notícia que o marido desencarnou. E ela me ligou 1h da manhã, chorando, falando: eu matei meu marido? Eu falei: não. Eu falei: você libertou o seu marido, ele só estava aqui por causa de você. Você estava segurando ele. E quando você falou que aconteça o que for melhor para você, independente da minha vontade, você deu a liberdade para ele ir embora. Falei: agradeça a Deus por isso e ore para que ele fique bem. E ela ficou bem. Então é isso que a gente tem que fazer, olhar com outros olhos o que tem feito da nossa vida aí, o que tem acontecido. Olha lá, crianças devem ser compreendidas, adultos deveriam compreender. Por que nós queremos ser compreendidos? Percebeu? Nós adultos queremos ser compreendidos. Meu Deus, quem tem que ser compreendido é a criança. Nós não. Nós deveríamos compreender. Então é hora da gente rever. Olha lá, o fato do adolescente ver o adulto, que são os pais, desequilibrado, se recusa a crescer, pois veem que seus pais deixaram de ser deuses para serem humanos. Então, muita coisa a gente tem que ver. Por quê? Por que o pré-adolescente dos 13 aos 15, 16, ele é tão rebelde? Porque ele criou uma ilusão tão grande com os pais, ou ele foi pressionado de uma maneira tão grande, que quando chega naquela idade ali, que ele se concretiza na Terra, tá? Por que se concretiza na Terra? Vou falar uma coisa que o Espírito Carlos, que dava aula para nós em Presidente Prudente, ele falou: o Espírito se concretiza 100% na Terra, não é na pré-adolescência, quer dizer, coincide com a pré-adolescência, mas é a menina na primeira menstruação e o menino na primeira ejaculação. Aí o Espírito se concretiza 100% na Terra. E aí, ele é ele, não é mais você, não é mais eu. Então, a partir daí, esse Espírito, se ele foi amado, ele vai amar. Se ele foi criticado, ele vai criticar. Se ele foi julgado, ele vai julgar. E se ele teve pais rebeldes, ele vai ser rebelde. Até ele entender se vai mudar ou não. Eu estou com vários casos na clínica de pré-adolescente de 13, 14, 15 anos. Vários. Todos eles falam a mesma coisa, criticando os pais por isso ou por aquilo.
Aí eu chamo os pais, e eles pais falam assim, o que acha que eu devo fazer com essas crianças? Eu falei, nada. Abrace. Elogie. Ah, mas tira nota baixa na escola. Quem falou que ele é obrigado a tirar 10 em tudo? Ele está se esforçando? Se ele estiver se esforçando, já está fazendo a parte dele. Ninguém tem que ser tão bom quanto os outros. Comparações, nem pensar. Nem pensar. Olha lá, teu coleguinha tirou 10, por que você tirou 6? Ele vai ficar com raiva do colega. Olha, teu irmão estuda mais do que você. Pronto, ele vai ficar com raiva do irmão. Comparações, nem pensar. Cada um tem o seu limite. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Temos que rever isso aí. O nosso julgamento tem sido muito severo. E aí é onde a gente sofre. Olha que tipo de julgamento. Se você acha que não deve ir alcoolizado no centro espírita, não vai. Isso é uma coisa que eu já presenciei em casa espírita. Mas aí o que acontece? O alcoólatra entra na porta. E ali ele grita, cumprimenta, aquele jeitão dele. O que os dirigentes costumam fazer? Pega ele para o braço e leva lá para fora. Gente, quão difícil foi para a espiritualidade tirar esse coitado do boteco e trazer ele aqui dentro para ouvir alguma coisa boa. Então, temos que ter a sensibilidade, se ele estiver incomodando, leve ele ali, converse um pouquinho com ele, dá uma água para ele e dá um passe. Pessoal, mas você vai dar passe numa pessoa alcoolizada? Sim, se você esperar ele estiver sóbrio, não vai dar passe nunca. Dá passe nele alcoolizado pela primeira vez, faz ele sentir aquela energia gostosa, afastando aquelas influências que ele estava tendo. Dê oportunidade para essa criatura, já que a espiritualidade teve tanta dificuldade em trazer ele para dentro da casa espírita. Outra coisa também que a gente julga, se você acha que o orador não é o exemplo, não siga. Um amigo meu mesmo dia falou isso para mim. Ele falou assim, eu desisti de centro espírita, de igreja evangélica, eu desisti de tudo. Eu falei, por quê? Você vê a pessoa subir na tribuna, falar um monte de coisa bonita lá, e depois quando vai no dia a dia, a pessoa não é tudo aquilo lá. Eu falei, meu amigo, o dia que eu fizer tudo que eu falo na tribuna, você não me vê mais aqui na Terra, meu amigo, eu vou para Júpiter. Eu estou falando aqui na tribuna de metas a serem atingidas, não por vocês, mas por nós. Eu estou me incluindo. Todo mundo que subir nessa tribuna não tem perfeição nenhuma. Somos endividados, comprometidos. Todos nós. Nós estamos falando de metas a serem atingidas. Se vocês perguntarem para mim, mas você faz tudo isso com os teus filhos? Eu falo, quem dera. Quem dera. Mas quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai aprender e vai agir diferente nos próximos. Quem daqui nunca se arrependeu da maneira com que tratou os filhos? Quem tem filho grande aí, já adulto, casado e tal? Todo mundo, né? Inclusive eu. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria um monte. Não dá para voltar atrás. Não dá. Respeita o teu limite. Você fez o que deu conta. Pronto. Acabou. Você fez o que deu conta. Mas é por isso que os avós muitas vezes estragam os netos. Quanto mais culpa dos pais, quando eles se tornam avós, eles estragam os netos. Porque ele vai querer compensar tudo que ele não fez para o filho e fazer para o neto. Aí onde ele estraga. Porque o filho não teve nada, agora o neto tem tudo. Está errado, porque dá dois extremos. Então, muita coisa tem que ser revista. Outro exemplo aqui que a gente julga. Se você acha que o passista não tem capacidade, não julgue, para não pegar nada dele. Porque às vezes você entra numa câmara de passe e vai tomar um passe, e aí você fala, vou cair justo naquela cadeira, daquela pessoa. Pronto, toda a casa espírita, toda a igreja, todo o templo religioso e até a nossa casa tem 50% de trevas, 50% de luz. Nós somos trevas e luz, tá? Por que o centro também tem treva e a igreja também tem treva? Porque os espíritos, como nós, que também não somos bons, estamos aqui. Automaticamente tem treva. E aí o que acontece? A pessoa vai tomar um passe,
e ela julga. Ela julgou, entrou na faixa negativa. Entrou na faixa negativa, ela pega tudo de ruim daquele médium. Agora, se você entrou de cabeça baixa numa sala de passe, e você sentou, não interessa quem vai te dar o passe, você entrou em sintonia, pediu para a espiritualidade, para que eles pudessem te transmitir o que tem de melhor, que você possa pegar o que tem de melhor no ambiente. Então você está aberto para poder receber o melhor, você entrou na faixa da luz. Por isso que o passe coletivo que tem aqui nessa casa também, ele é bom por quê? Porque você está abrindo a sua mente, o seu coração, e você está absorvendo o que tem de melhor. Se você entra numa dúvida, você atrai o que é ruim. Então, gente, muita coisa tem que ser repensada. A gente não pode mais ficar com aquela monoideia, tá? É diferente a coisa. Vamos repensar. Os Espíritos pedem para que a gente aprenda a desconstruir para reconstruir tudo na nossa vida. Todos os pensamentos, todas as atitudes, todas as ideias, desconstrói. Desconstrua para reconstruir. É o caminho. Tá? O Fonte Viva traz, antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas e experiências que divergem da nossa. Porque a gente fala assim, é tão fácil resolver o problema do outro, né? A pessoa chega assim e fala, eu estou passando uma dificuldade com meu filho. Mas faz assim, manda ele fazer tal coisa. A gente vai dando ideia para todo mundo. Como se a gente fosse detentor de toda a sapiência aí, de estar certo em todas as ocasiões. Não é assim, gente. Deixa a pessoa conversar, deixa a pessoa falar, aprenda a ouvir. A lição mais difícil que eu tive quando eu fiz psicanálise foi essa: aprender a ouvir. É a parte mais difícil. Como que a gente gosta de falar? Meu Deus do céu! Como que é gostoso falar? Então a gente não é dono da verdade. A gente precisa realmente fazer diferente. Olha lá, quem fez diferente, ó. Há pessoas que tiveram uma família desastrosa e decidiram começar uma família exemplar. Está aí. Não reproduziu o que os pais fizeram. Há filhos que seus pais nunca lhe deram amor e são os mais carinhosos, os mais amorosos. Percebe? Há crianças que tiveram pais alcoólatras e decidiram nunca beber. Tem até uma historinha relacionada aí, que a repórter perguntou, foi debaixo de uma ponte, conversou com um alcoólatra e falou, por que você chegou nesse ponto? E ele falou, meu pai bebia, chegava em casa bêbado, batia na minha mãe, batia na gente, botava a gente para dormir na rua. Falou, mau exemplo. Aí perguntou para o irmão bem-sucedido dele. E ele falou assim, como que você chegou nesse ponto? Ele falou, meu pai bebia, meu pai maltratava minha mãe, meu pai batia na gente, aquela coisa toda. Eu não quero isso para mim. Falou, hoje eu não bebo, não fumo, e eu tenho meu comércio, e eu me viro. Acabou. Então, eu não tenho que reproduzir, porque isso chama-se reprodução de comportamento. Eu faço isso porque meu pai fazia, porque meu avô fazia, porque meu bisavô fazia. Reprodução. Estou jogando mais uma encarnação fora. Eu não sou obrigado a fazer o que eles faziam. Pega o que fizeram de bom, que eu tenho certeza que todos os pais fizeram alguma coisa boa. Né? Esses dias eu falei para uma pessoa lá. A pessoa falou assim, a minha mãe foi a pior pessoa da minha vida. Eu sei que ela é minha obsessora, porque eu desejo mal para ela todos os dias. Eu falo assim, então, não tem nada que você pudesse agradecer a sua mãe? Não. Eu falei, tem. Ela não te abortou, te deu a oportunidade de você estar aqui. Agradeça ela por isso, foi só o que ela deu conta de fazer. Ela só deu conta de fazer, o resto ela só passou a infelicidade dela para você. E você aceitou. Por que você aceitou a infelicidade dela? Você não viu que ela foi infeliz? Vi. Então, por que você está reproduzindo? Se liberta disso. Agradeça a ela por ter te dado a luz, te dado a oportunidade, poderia ter te abortado. Então, é isso que a gente tem que ver, olhar o lado positivo das coisas. Eles não tiveram estudo, não tiveram conhecimento, talvez foi uma família que realmente maltratou, criticou, julgou.
quanta coisa a gente tem que rever na nossa vida, sabe? Olha lá, há pessoas que não conseguem encontrar emprego e decidem abrir um negócio e dar emprego. Então não é como fomos criados. Isso são desculpas. Podemos fazer a diferença e fazer muito melhor. Não interessa como fomos criados. Dá para fazer diferente. Esse é o caminho. Vocês já ouviram falar disso aqui? Ocitocina, o hormônio da felicidade. Como é que chama aquela espírita médica lá do Rio de Janeiro? Ela vem aqui sempre em Fernandópolis, a Anete Guimarães. A Anete Guimarães, ela fala da ocitocina, que é o hormônio da felicidade. E aí, o Chico Xavier falou que a gente não sabe o que é a verdadeira felicidade. Porque ele falou que a nossa felicidade ainda depende da infelicidade do outro. Olha, eu estou feliz porque meu time ganhou. Mas o outro está feliz porque perdeu. Olha, eu estou feliz porque eu vendi meu carro na tabela FIPE, mas o motor estava fundindo. Então, o outro está infeliz porque ele gastou tudo para comprar o teu carro e agora ele vai ter que fazer o motor. Então, a nossa felicidade ainda depende da infelicidade do outro. Eu falei, e a verdadeira felicidade é aquela onde você faz o bem para uma pessoa que você nem conhecia e você tem uma descarga de ocitocina, que é o hormônio da felicidade. Você se sente feliz por ter ajudado alguém e essa pessoa ficou tão feliz porque ela não esperava a ajuda de você, de ninguém. E você foi lá e fez a diferença na vida dela. Então você ficou feliz e a pessoa ficou feliz. Então aí sim é a verdadeira felicidade. É você ficar feliz com a felicidade do outro. É isso que a gente tem que fazer. A diferença a partir de agora. Então esse é o caminho, gente. É o caminho. Se vocês perguntarem, Chico, você dá conta de fazer tudo isso que você está falando? Claro que não. Né? Quem dera. Eu já daria conta de fazer tudo isso. Não deu. Mas eu estou feliz, sabe por quê? Porque é a primeira encarnação que eu estou descobrindo tudo isso. E eu sei que eu vou conseguir fazer pelo menos alguma coisinha diferente até o final da minha vida. E vocês também vão. Eu tenho certeza que vocês vão rever a vida de vocês e falar, poxa, realmente isso aqui dá para mim fazer. O que Jesus falou? Que nós temos que construir 10 casas espíritas? Não. Jesus falou, faça para o outro aquilo que gostaria que fizesse para você. Então, se eu estou fazendo uma caminhada, minha água acabou, o calor está de 40 graus, eu falo, nossa, um copinho de água gelada agora, não vejo a hora de chegar em casa e tomar aquela aguinha fresca. E por que quando a gente vê o andarilho na rodovia, no sol de meio-dia, e você com o ar-condicionado do carro ligado, a gente não se sensibiliza? Por que não para e dá uma garrafinha de água fresca para ele? Pegar alguma coisa ali? Faça para o outro aquilo que gostaria que fizesse para você. Às vezes você está com fome, você fala, nossa, agora eu comeria até um arrozinho branco com um ovinho frito em cima, quentinho. E por que alguém bate no nosso portão e a gente vai lá e dá pacotinho de bolacha aberto? Que muitas vezes a gente acaba fazendo isso. Vai lá, fala, espera um pouquinho, todo mundo tem micro-ondas, vai lá, pega um potinho de sorvete, põe arroz, esquenta lá, põe uma mistura, um ovinho, fecha direitinho, dá um garfinho, compartilha com os seus lá. Fazer para o outro aquilo que gostaria que fizesse para a gente. Jesus só espera isso de nós para que a gente esteja pronto para a regeneração. Tem tanta gente preocupada com a regeneração. Será que eu vou ficar? Será que eu vou ter que ir embora? Não, gente, é só fazer isso. É só olhar para o outro com carinho. A gente não sabe o que aquela pessoa passou. Ah, mas o fulano está bêbado. O que levou aquela pessoa a chegar naquela bebida, naquela situação? Ou é assim, a partir de amanhã acho que eu vou ser um alcoólatra, eu vou dormir debaixo da ponte. Alguém toma essa decisão? Não? Não, né? Então, gente, a gente não sabe o que levou a pessoa naquela droga, naquela bebida, naquela violência. A gente não sabe. Então, vamos fazer para o outro aquilo que gostaria que fizesse para a gente. Se eu tivesse com tanto ódio no coração, talvez eu seria muito revoltado. Então, se o outro vier me acalmar, por que eu não vou acalmar o outro? É só fazer para o outro. Empatia é o nome.
Só para finalizar, esse videozinho mostra a empatia. O que acalma o choro de uma criança? Esse menino pega a única coisa que acalma ele e ele vai tentar acalmar o outro. Olha lá. Um garotinho assistindo televisão e ele vê um menino chorando. Olha o que ele faz. Ele pega a única coisa que consola ele e vai consolar o outro. Isso é empatia, isso é simplicidade da criança. É essa lição que a gente tem que aprender. É o caminho que nós devemos seguir. Então, gente, vamos aprender juntos. Que Jesus nos envolva e nos ampare sempre. Que assim seja. Gostaria de convidar nossos companheiros passistas que estão nos seus lugares, que se distribuam pelo salão, enquanto o Chico fará a prece final. Esse é o momento que devemos esquecer tudo aquilo que nos incomoda, sentar confortavelmente nas cadeiras, respirar fundo e com sentimento de gratidão, agradecer a Deus, a Jesus, o nosso mestre, irmão e amigo, a espiritualidade amiga aqui presente, aos nossos anjos de guarda que estão abrindo a nossa intuição, o nosso coronário, para absorver ao máximo as energias salutares que estão caindo sobre nós. Gratidão, Senhor. Gratidão por estar na situação que eu estou. Pode ser que não esteja do jeito que eu gostaria, mas está muito melhor do que eu mereço. E muita gente gostaria de estar no meu lugar. Então sou grato por tudo aquilo que tem me ofertado. Envolva todos nós e que essa energia salutar possa também iluminar cada cômodo, cada canto, cada coração do nosso lar, para que também receba as energias salutares, modifique o estado vibratório, para que possamos repensar a nossa vida e as nossas escolhas. Somos tão gratos, Senhor, por tudo que nos oferece, e te pedimos para que olhe por nós, que consigamos modificar a maneira de pensar, de agir, de viver. Envolva o nosso coração, a nossa mente, para que saibamos dividir e encontrar o equilíbrio de cada coisa na nossa vida. E todos os problemas que estivermos passando, seja ele financeiro ou de estado de emocional ou de doenças, que possa restaurar o nosso corpo físico e a saúde do espírito. Que saibamos receber e merecer toda essa graça que recebemos nesse instante. Muita gratidão por mais esta oportunidade. Sê conosco sempre, Senhor. Que assim seja. Chico, nós também te agradecemos pela palestra de hoje, mais uma vez a presença nessa casa, e que nós possamos aprender mais um pouco com as suas lições, tentar mudar a nossa vida,
da forma como nós vemos as coisas, mudar as nossas metas daqui para frente. Que Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana.